Boa noite, aqui está comigo. Estamos iniciando, então, mais um grupo de estudos. Nessa jornada, agora nós vamos abarcar temas muito importantes, tanto para a formação em especial dos assistentes sociais, todos os assistentes sociais que estão aqui comigo, como também para os demais colegas dos demais cursos, que também participam, estão ali contribuindo com as discussões do nosso grupo. Então, desejo muito boas-vindas a todos. Nós já temos ali no nosso chat a presença, então vocês, no decorrer da nossa live, vocês podem ir preenchendo ali o link. É muito importante a participação, porque por meio desse registro ali, que eu preparei nesses forms, eu consigo ter um feedback de vocês, né, das temáticas, das nossas discussões. Então, é muito importante que vocês estejam participando ativamente ali trazendo as impressões de vocês, aquilo que vocês estão aprendendo aqui das discussões dos nossos grupos de estudo. Também é importante salientar, né, que os participantes aqui do grupo de estudo que tiverem uma assiduidade, eles terão direito ao recebimento de um certificado de horas extracurriculares. O nosso grupo de estudo ele é classificado como tendo uma atividade extracurricular. Só que é necessário que vocês tenham assiduidade. Então, vocês têm de participar de pelo menos 3 das nossas 4 lives para que vocês possam ter direito ao certificado de vocês. Então, é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Programei as nossas 4 lives que vão ser as lives que vão constituir o nosso atual grupo de estudo para toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Então, já põe na sua agendinha aí, põe aí uma notificação no celular, porque é muito importante ter essa participação, também ter acesso direito a esse certificado de horas extracurriculares, porque isso também é um critério para a formação profissional de vocês. Vocês precisam ter ali um percentual mínimo de participatividade em atividades extracurriculares, e o grupo de estudos é uma ótima oportunidade para isso. Ressalto também que o exercício do debate, o exercício da discussão e também a apropriação dos temas que nós trazemos aqui no grupo de estudo pode servir também como uma forma de subsídio teórico para você que ainda não pensou sobre o seu trabalho de conclusão de curso, ou que ainda não tem uma ideia de qual tema gostaria necessariamente aí de abarcar no seu trabalho de conclusão de curso. Então, o grupo de estudos ele também pode, né, oportunizar você acesso a essas discussões, a essas temáticas e prepará-lo também para esse momento fundamental da formação, que é a escolha do tema da pesquisa que vocês vão desenvolver lá, né, quando já forem formandos, né? Então, é muito importante que vocês procurem fazer as leituras dos textos, compreender os conceitos teóricos que os pensadores que eu escolhi trazem para vocês já irem amadurecendo, inclusive, esse olhar para a própria construção do artigo científico. Que todos vocês terão de fazer, não tem como correr. Se você não conseguir ter acesso prévio ao texto do nosso grupo, eu coloquei ele agora ali, o link, para que você possa acessar, né, o nosso texto base, que será utilizado para as nossas discussões de hoje. Enquanto a gente vai conversando, dá uma passadinha de olhos lá no texto, vai se apropriando da discussão que a nossa autora de hoje está trazendo para o tema da nossa aula, e vamos juntos construir, então, um diálogo. Vocês podem interromper o prof a qualquer momento, nós estamos aqui para dialogar. Mas, se eu percebo que vocês não têm ali uma reatividade, se vocês não procuram levantar a mãozinha ou, de alguma forma,
tentar trazer algum questionamento, o prof vai avançando com a explanação das ideias. Mas aí é só você abrir o áudio, se não tiver ninguém na fila ali, ou então só levanta a mão que o prof está entendendo a interação de você. Eu vou colocar também algumas perguntinhas ali no chat, porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha de abrir câmera, abrir áudio. Então, fiquem de olho no chat também, para que vocês possam interagir ali também pelo chat. Certo? Então, recados dados, vamos iniciar então a nossa live de hoje. Qual foi o tema que nós trouxemos? Então, para quem já tem ali uma familiaridade com as discussões do serviço social, nós vamos hoje abordar ali de uma forma de análise de conjuntura o fenômeno da questão social. Né? Por que, que o prof trouxe esse tema específico da área do serviço social para a gente iniciar as nossas discussões? Você que aí é do curso de educador social, você que é do curso de ciência política, falar sobre a questão social, compreender essa conjuntura sócio-histórica que engendra a formação desse fenômeno da questão social, é uma maneira da gente já esquentando os motores para entender ali diversos aspectos das nossas sociabilidades, das nossas próprias relações sociais e da própria constituição da sociedade, do Estado. Então, eu optei por iniciar com essa discussão a respeito das raízes que levam à formação da questão social, não é só para favorecer você, futura assistente social, não. É porque essa discussão em torno, né, da própria questão da questão social, ela é transversal, impacta diretamente eu, você, sua família, todos nós, direta ou indiretamente, somos ali afetados pelo fenômeno da questão social. Então, para iniciarmos essa nossa jornada, a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno hoje. Então, como objetivos das nossas premissas aqui para passarmos as nossas discussões, nós vamos falar um pouquinho desse surgimento histórico, fenômeno da questão social, essas bases, tanto materiais quanto humanas, que levam ao processo pauperismo. O que é pauperismo? As bases ali que constituem o fenômeno da pobreza generalizada. Vamos discutir o surgimento da pobreza, do fenômeno de pauperização. Vamos fazer uma pequena crítica sobre algumas conceituações que hoje se espalham por aí a respeito da questão social, né, numa perspectiva de que nós estamos vivenciando um cenário de uma nova questão social, e a gente vai fazer uma discussão a respeito de será que é mesmo, será que não. Vamos também fazer uma relação entre o próprio aspecto do serviço social, que não tem como falar sobre a questão social sem abordar o serviço social, e essa própria manutenção do status da sociedade capitalista, e entendermos juntos também a crise estrutural do sistema capitalista e algumas interfaces da sua contemporaneidade. O texto que o prof escolheu para fazer a fundamentação teórica é o da Edilene Pimentel, uma tese que ela utilizou ali para o doutorado dela, onde ela traz justamente essa crítica a esse novo, essa possível nova conceituação a respeito de questão social, e ela vai trazer vários elementos do que ela levantou nessa tese, que desconstrói esse discurso de que o fenômeno da questão social ele está ali numa nova esfera, uma nova apresentação, uma nova roupagem. Então, a gente vai entender isso junto. Você que chegou agora, nós temos ali no nosso chat fixada
a nossa lista de presença, já entra lá, já registra a sua presença, deixa ali a sua opinião. Tem também o link de acesso a esse texto base que o prof acabou de falar. E também quero convidá-los, vocês que chegaram por último, a ficarem de olho no nosso chat também, que o prof vai colocando algumas perguntinhas ali para facilitar a interação. E a qualquer momento vocês podem me perguntar, abram a hora, prof, tem uma dúvida, né? Então vamos juntos. Construir o conhecimento. Então, antes de mais nada, precisamos, evidentemente, compreender, né, o que seria, então, este fenômeno da questão social, que é a própria questão social em si e a sua origem. De uma forma mais catedrática, tentando trazer uma conceituação formal a respeito do que é o fenômeno da questão social, nós temos a própria definição que Marx trouxe lá no livro O Capital, e ele deixa ali por meio de um aforismo a definição do que é a questão social como sendo o antagonismo entre capital e trabalho, o fruto do antagonismo entre capital e trabalho. Mas, se valer desta conceituação, como ela por si só é muito sincrética e ela se torna complexa, se a gente não buscar fazer, esmiuçar melhor o que Marx quis dizer com isso. Questão social é o fruto do antagonismo entre o capital e o trabalho. Então, para a gente poder, então, gravar a conceituação sobre isso, vocês vão se preparar com essa conceituação, né? Existem muitos espaços de discussão. Então, a gente busca, então, trazer ali um passeio sobre esse momento no qual foi criada essa expressão, que é a expressão da questão social. Então, no final do século XIX, início do século XIX, aliás, final do século XVIII, início do XIX, nós temos ali o processo de industrialização intensa no leste europeu. E aí a gente observa que esse processo, esse boom industrial, gerou ali inúmeras fábricas, criou ali um espaço, né, de industrialização dos centros urbanos, e que foi ali trazendo para aqueles centros, então, todo um cenário de desenvolvimento social e urbano daqueles núcleos. Essas indústrias têxteis, na sua maioria, por conta da região geográfica ali, uma região agrária, com muita matéria-prima aqui, fornecia material para a indústria têxtil, sendo uma das indústrias mais, né, proeminentes. A gente também destaca a extrativismo mineral, as usinas de carvão. Então, esse período ali do início do século XIX na Europa, onde começa a se ter essa ampliação do processo de industrialização, então, tendo uma série de empresas ali, indústrias devidamente constituídas, tais indústrias necessariamente precisariam de mão de obra para o seu funcionamento. Então, eram centros industriais bem específicos e precisavam ali de um contingente de trabalhadores, de mão de obra bem expressivo para o seu funcionamento. Então, com isso, a Europa ali passa a vivenciar ali um fenômeno de êxodo rural, onde muitas famílias antes estavam centradas em suas vidas nos circuitos de pequenas propriedades, de agricultura familiar, passam a migrar para os grandes centros, buscando a oportunidade de trabalho nessas grandes indústrias que se iniciavam, porque ali o que se vendia era a chance de ter ali uma oportunidade de trabalho para além daquilo que a vida rural, a vida agrária fornecia. E aí, então, né, nós temos a formação de duas grandes classes sociais. Então, neste período, a classe trabalhadora destes empregados que vendiam sua força de trabalho para serem, então, assimilados por essas indústrias, e os donos, né, efetivos dessas indústrias, que eram os proprietários desses meios de produção.
Então, a gente tem a classe burguesa, proprietária das indústrias, e a classe operária, representada pelos trabalhadores. Quando a gente fala que a questão social seria, portanto, o fruto do antagonismo entre essas duas classes, o que seria este antagonismo? Os representantes dessa classe trabalhadora, que pertenciam a esse filão de seres que vendiam sua força de trabalho para, né, esses proprietários das grandes indústrias, que representavam o capital, então vejam, capital de um lado, trabalho do outro, eles não possuíam, e até hoje não possuem, né, pessoal, uma relação harmônica entre si, desde a classe trabalhadora vai buscar defender seus interesses, da mesma maneira que a classe burguesa, proprietária dos meios de produção, também vai buscar defender seus interesses. Então, essa dualidade de relação, essa relação tempestuosa entre ambas as classes, gera esse antagonismo, ou seja, disputas, interesses, toda uma série de elementos ali que constituem essa relação. E neste embate entre essas duas classes, neste contraponto entre interesses distintos entre um e outro, surgem fenômenos sociais que são fruto dessa disputa antagônica. Estes fenômenos sociais, que são oriundos dessa relação antagônica, a gente classifica eles dentro de um conjunto que a gente denomina de questão social. Então, quando a gente vai observar especificamente um fenômeno que advém dessa relação conflituosa entre o capital e o trabalho, nós estamos adentrando na esfera da questão social. Quais fenômenos nós temos, então? Pauperização, que é esse fenômeno, né, de uma contingente populacional ali, vivenciando expressões de pobreza, de miséria, analfabetismo, alguns elementos até mais contemporâneos, como a adicção ao uso de substâncias psicoativas, as inúmeras expressões de violência, a gente entra ali na esfera da violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra a pessoa com deficiência. Então, todos esses desdobramentos e fenômenos sociais que impactam diretamente as pessoas, que eles acabam vindo dessa relação intempestiva entre ambas as classes trabalhadoras, a classe trabalhadora e a classe burguesa. Então, para isso, né, que a gente utiliza esse termo gestão social. E aí, como, né, a própria Edilene trouxe ali, né, a formação dessas primeiras indústrias na Europa Ocidental, no início do século XIX, ela foi, obviamente, permeada por inúmeros impactos sociais, fenômenos sociais que foram sendo ali agudizados ou iniciados por meio desse processo industrial. E aí ela até traz ali uma definição, né, de uma nova realidade, até então desconhecida por aquelas cidades que absorviam essas indústrias, que é o pauperismo socialmente produzido, ou seja, expressões ali de uma pobreza, de uma miséria, que estão diretamente vinculadas ao trabalho, às relações, né, de venda da força de trabalho dessa classe para os donos dos meios de produção, para os representantes da força capital. Então, tentei aqui trazer, né, uma sintetização, uma conceituação elementar a respeito, né, da origem da expressão da questão social, o que é a questão social em si, a forma como até o próprio Marx classifica. E agora, né, se ninguém tiver nenhuma dúvida a respeito disso, a gente avança. Vou colocar aqui uma primeira perguntinha no chat e aí vocês vão interagir comigo aqui a respeito dessa questão da expressão da questão social. Se a pobreza, então, ela é um fenômeno, uma expressão da questão social, que advém justamente, né, dessa organização social, né, em função dos meios de produção que estão ali constituídos, quem vocês acham que necessariamente ali
é o maior beneficiado com a própria questão social em si, né? Porque se é um fenômeno social, tem aqueles que, obviamente, são os que sofrem os maiores impactos, né? Mas também temos aqueles que, de certa maneira, acabam se beneficiando desse fenômeno. Então, tenta resumir numa palavra aí para o prof, vai colocando aqui no chat, quem vocês acham que é aquele que se beneficia da questão social, ou se você discorda disso, né? Coloca aqui no chat para mim enquanto a gente vai fazendo as discussões. Aí a gente tem aqui, né, é, a industrialização, as forças sociais em si, como elas foram ali ganhando força, a própria organização, né, da sociedade. Ela foi ali se solidificando, com isso foi se iniciando, que a gente considera como sendo as protoformas do próprio sistema capitalista, e aí, ao invés ali, da gente perceber que esses instrumentos, né, de produção em massa, essas grandes indústrias, né, ao invés delas trazerem ali para a sociedade esses avanços esperados, né, aquelas novas tecnologias ali iniciadas no início do século XIX, ao invés delas trazerem progresso para as cidades, elas foram, pelo contrário, ali, né, trazendo grandes elementos de uma desigualdade, de um mal-estar, né? A gente observou ali que com a formação desses primeiros centros industriais, a gente incorreu ali na formação de favelas, né, ali que se inicia o processo de favelização e crescimento desordenado das indústrias, da própria cidades. A gente observou também o índice, um aumento no índice de violência urbana, criminalidade. Então, com isso, a gente percebe que o próprio início do sistema capitalista, ele traz consigo uma série de fenômenos que até então, né, não eram tão agudos ou tão intensos dentro do seio dessas cidades. E ali, então, a gente começa a ter essa dimensão a respeito do que seria essa pobreza socialmente produzida. Porque se os meios de industrialização, os meios de produção, as indústrias teriam, em tese, o papel de trazer progresso, trazer avanços, né? Elas trouxeram consigo ali uma série de mazelas sociais. Aí eu tô vendo gente aqui que está falando, que é praticamente óbvio, né, gente, que todo esse sistema ali de dominação da classe trabalhadora, venda da mão de obra, enfim, e essa inauguração desse fenômeno da questão social, ele beneficia diretamente os burgueses, a classe burguesa, tendo ali meio que um consenso, todo mundo está tendo esse mesmo pensamento. Aí, com isso, é até interessante a gente trabalhar um outro conceito alheio ao nosso texto base de hoje, que é o de dominação da classe trabalhadora por meio da fomentação de um exército de mão de obra excedente. E o que o prof está querendo dizer com isso? Né? Então, vamos juntos tentar entender essa expressão. Quando a gente fala da formação de um exército de mão de obra excedente, o prof está querendo dizer o seguinte: eu sou um burguês, dono de uma empresa. Nesta minha empresa, do ramo têxtil, eu tenho 500 vagas disponíveis para que os trabalhadores ali possam se inscrever, se degladiar, para que eu tenha plenos poderes de decisão, saber quem serão os 500 eleitos que vão compor esse rol ali de funcionários, de força de trabalho que vai movimentar a minha empresa. Só que eu, como dono desse meio de produção, né, não pensar em estratégias para manter essa própria classe trabalhadora sob o controle, sobre minhas rédeas, nós temos ali, inclusive, riscos, né, de motim, riscos ali de esse próprio empregador sofrer ali a perda, né, até desse poder que ele tem ali sobre essa classe de operários ali que estão sob seu jugo. Então, qual foi a principal estratégia aqui
capitalista encontrou para manter a classe trabalhadora sob controle, minimizar revoltas, trazer ali, de certa forma, ali, uma forma de manipulação ideológica dessa classe trabalhadora. A formação de um exército de mão de obra excedente, ou seja, se esse capitalista em si tivesse, teoricamente, um pensamento, né, voltado para a função social que uma empresa possui, que é de oportunizar aos cidadãos e aqueles que vivem em torno desse meio de produção condições dignas de existência, uma condição mínima ali de acesso à subsistência, e não visasse exclusivamente uma lógica de um lucro infinito, mas um lucro que pudesse ser ali socialmente redistribuído entre todos, este teórico, esse capitalista, em teoria, ele poderia criar estratégias para abarcar toda uma categoria profissional que reside ao entorno dessa empresa, criar turnos menores, enfim, ter estratégias para que todos pudessem ter acesso a um mercado de trabalho, a uma profissionalização. Mas o que a gente observa é que se criou uma alegoria de um suposto mercado de trabalho que regula a conduta, que regula você, trabalhador, direta, indiretamente, né, até na própria forma de se comportar, de falar, de agir. Então, nós temos ali uma ditadura velada de um mercado de trabalho que te manipula e te mantém sobre uma lógica de total dominação, onde você tem um comportamento esperado, você tem um modelos de comportamento assertivo, e todos aqueles que estão desenquadrados desse comportamento automaticamente cairão para essa categoria de exército de mão de obra excedente. Então, voltando àquele meu exemplo inicial, se na minha fábrica eu tenho 500 vagas na rede social, no espaço social onde essa fábrica está inserida, eu tenho 15 mil pessoas vivendo que estão aptas ao trabalho, a minha maior moeda de troca junto ao trabalhador vai ser justamente agir a todo instante, a qualquer sinal de insatisfação, chegar para esse trabalhador e dizer: se você não está feliz com as minhas regras, com a minha forma de conduzir, da maneira como eu conduzo a minha empresa, tem 10 pessoas ali fora aguardando você sair para entrar no seu lugar. Então, com essa lógica, e a gente observa uma total dominação psicológica, comportamental e até existencial da classe trabalhadora por meio daquele que detém o poder e a propriedade dos meios de produção. Então, são todos esses fenômenos ali que transitam nessa relação antagônica entre capital e trabalho e que desembocam justamente nesse fenômeno da questão social em si. Então, é toda essa sopinha ali ideológica que constitui essa relação ali, quase que de um relacionamento tóxico, onde o capitalista é o boy tóxico e o trabalhador é aquele que vivencia o papel da vítima nessa relação tóxica, né? Então, acho que muita gente aqui já deve ter identificado ali alguns elementos que sentiu na pele, né? Mesmo que essa conceituação seja sócio-histórica, a gente observa que ela é ainda muito contemporânea e nós todos aqui estamos justamente dentro dessa categoria, dessa classe de trabalhadores. Então, em maior ou menor intensidade, todos que estão aqui me ouvindo já vivenciaram, já entenderam que o mundo funciona assim. E nessa lógica de modelagem do mercado de trabalho, acredito que todos aqui já têm sentido a forma como isso molda a nossa própria existência enquanto trabalhador. E aí, a gente avança um pouquinho, e com isso, né, surge ali uma profissão no meio, né, dessa relação antagônica entre capitalistas e trabalhadores, e teve ali, inicialmente, né, essa missão de fazer, então, uma mediação junto a essa classe trabalhadora. O capitalista precisava ali de uma categoria profissional especializada nesta
mediação e nessa possibilidade de estabelecer, então, meios de entender as mazelas sociais que havam, e também ali pensar de forma estratégica em como, né, oportunizar essa classe trabalhadora que sofria por meio da administração de questão social, ferramentas e estratégias para que não se houvesse, né, revoltas ou manifestações que pudessem colocar o próprio sistema capitalista em xeque. E a nossa autora destaca, então, que a criação da profissão do serviço social ela veio justamente para conter conflitos. Então, o serviço social inicialmente esteve ali intrinsecamente ligado à manutenção do poder da classe burguesa e também, né, nessa perspectiva de monitoramento da classe trabalhadora e fazer ali aquele papel do advogado do diabo, buscando, né, entender como essa classe trabalhadora ali poderia ter minimamente suas condições de subsistência atendidas e mitigar conflitos por meio de algumas estratégias intimamente ligadas, inclusive, a práticas de caridade, onde, né, o próprio trabalhador era colocado numa perspectiva em que tudo o que o capitalista, o seu empregador lhe oferecia, era de bom grado, era num gesto de uma tentativa de ofertar conforto à sua triste condição de trabalhador. Então, a gente começa a perceber alguns aspectos até ideológicos de que o trabalhador, desde o início da formação de sua classe, já é colocado num patamar ali desajustado, que precisa de observação, que precisa de controle, e que o poderoso, maravilhoso capitalista, detentor dos meios de produção, em cima de seu pedestal de bondade, vai ofertar ali migalhas e condições para que a sua condição, né, terrível de trabalhador que sofre seja minimizada por meio de gestos de bondade e de uma benemerência vinda desse empregador. E no meio disso estava o assistente social fazendo esse papel de mediação para fazer o capitalista entender como fazer essas estratégias ali de ofertar algum conforto, medidas paliativas, cede daqui para ganhar ali. E aí a gente vê, então, a nossa própria autora do texto enfatizando que a origem da profissão de serviço social ela acaba, então, ali sendo inserida nesse processo sócio-histórico de constituição do próprio sistema capital e que não foi nada que veio, né, naturalmente ou em consequência de uma demanda, mas pelo contrário, a origem da produção do assistente social ela vem de caso pensado, nada neutra, atrelada a essa categoria, né, a essa classe social dominante, e tinha, então, né, esse viés ali de tentativa de manutenção dessa ordem socioeconômica, buscando manter os interesses de quem domina no palco. E aí eu vou colocar aqui mais uma perguntinha para vocês. E aí vocês me falam aqui no chat se vocês acreditam que se o serviço social surgiu, então, para controlar os conflitos, para necessariamente ser o papel dos mediadores, advogados do diálogo, o que hoje, na nossa contemporaneidade, né, o serviço social pode ali, demonstrar como sendo uma profissão de subversão. Vocês acreditam que os assistentes sociais hoje eles podem estar neste patamar, né, no patamar revolucionário, no patamar de contestação dessa ordem burguesa imposta? Vocês acreditam que os nossos assistentes sociais hoje em dia eles podem construir as bases de uma nova ordem social? Aí, se você tiver ali condição de sua contribuição, se você acha que sim, se você acha que não, se você acha que mais ou menos, né? Traz ali, se você acredita.
E aí, conforme, né, a própria sociabilidade capitalista foi avançando, o sistema capitalista foi necessariamente ali, atingindo, né, um nível de amadurecimento, surgem, então, dois pensadores, já já a gente vai falar sobre eles, o Castelo e o Rosa Vallon, e que eles começam, então, a dissertar, dizendo que aquelas expressões da questão social lá do início, né, do sistema capitalista, lá desse momento inicial de formação, né, da própria sociedade capitalista em si, aquelas expressões da questão social vivenciadas naquele período mudaram. Nós não estamos mais vivenciando aquele cenário terrível que o prof mencionou no início da aula. De acordo com esses pensamentos, esses pensadores, né, a, a questão social, ela migrou para um novo patamar, né? Migrou para novos desdobramentos. E aí, eles trazem, então, principalmente Castel, que é um sociólogo, ele fala que o trabalho, a exclusão social e as próprias transformações, né, da Europa, naquele período inicial, ele propõe que aquelas expressões voltadas para essa questão da exploração da classe trabalhadora, da exclusão social, e tudo isso trouxe ali novos desdobramentos, uma nova roupagem, novos fenômenos sociais que reconfiguraram essa expressão da questão social. O seu colega de pensamento, o Pierre Rosanvallon, ele, como historiador e cientista político, ele complementa o pensamento de Castel por abordar especificamente, né, o estudo da democracia, do Estado, das instituições públicas. Eles começam, então, a cunhar como se, a partir da década de 90, principalmente, né, que é a maior expressão da nossa contemporaneidade atual, estaríamos, em tese, vivenciando ali outras expressões da questão social diversas daquelas iniciadas lá no início do século XIX, com o próprio surgimento do capitalismo em si. E, então, eles reconhecem, por exemplo, né, o fenômeno atual do neoliberalismo e, mesmo tendo uma visão reformista do sistema, eles não propõem, de forma alguma, em seus escritos, em seus estudos, que seria possível pensar numa superação do próprio sistema capitalista em si, tendo ali a nós, né, apenas uma possibilidade de reorganizar esse sistema, restaurando alguns mecanismos de proteção e de participação social. Então, por meio, né, da reforma destes espaços de disputa ideológica, é que seria possível ali, pensar em algumas reformas estruturais dentro do sistema capitalista que pudessem, então, necessariamente alcançar ali, ou atingir ali a satisfação de algumas necessidades da classe trabalhadora. Então, a nossa autora, né, a Edilane, ela traz uma crítica bem ferrenha sobre o que esses autores falam, né? Para ela, não houve, né, nenhuma alteração, né, uma atualização da questão social. A questão social se mantém a mesma desde o início do próprio surgimento do sistema capitalista. O processo de miserabilidade, pauperização da classe trabalhadora, os inúmeros problemas sociais que a gente destacou aqui, como as taxas de violência urbana, o analfabetismo, a desigualdade social, tudo isso se mantém mesmo desde que foi criado, desde aquela época lá atrás. Né? Então, não teve nada de novo, de reconfigurado. E a gente pode constatar, a partir, né, do fenômeno da modernidade, da revolução tecnológica, não é nem sequer pensar numa reconfiguração da questão social, mas a gente pode ali, entender que a gente tem ali os fenômenos que já constituíram essa questão social desde o início do surgimento da sociedade capitalista, com outros fenômenos que vêm como um plus, né, que surgem agora como sendo ali novas expressões,
mas que elas entram nesse seio dessa questão social já instituída. Então, não tem nada de reconfigurado, pelo contrário, é a velha questão social que ainda está ali alicerçada nessa relação antagônica entre capitalistas e trabalhadores, somada com inúmeros fenômenos que a gente observa agora, advindos, né, das novas transformações sociais, como, por exemplo, expressões distintas de discriminação entre as pessoas, que até então eram pouco faladas, como bullying, as fobias, né, as inúmeras expressões de fobia, a gente tem xenofobia, transfobia, homofobia, lesbofobia, o etarismo, que é aquela questão de discriminação e opressão das pessoas devido à sua idade. Então, todos são fenômenos que surgem com a modernidade, mas que acabam ali enriquecendo esse bojo do que era uma questão social já socialmente instituída. Então, não tem nada de reconfigurado ou uma nova questão social. Muito pelo contrário, a questão social se mantém desde aquela época, do início do século XIX até hoje, como sendo a que carrega os mesmos problemas, né, da sociabilidade humana, e que agora possui um plus, recebe ali novos desdobramentos, nisso que a gente pode entender, então, como sendo a constituição da questão social em si. E aí, a Edilene traz essa mesma pontuação, inclusive é baseado nela que eu trago esses apontamentos, e aí, quando a gente busca alimentar esse discurso de que a questão social ela está reconfigurada, nós temos uma reconfiguração, novas formas de manifestação, a gente está buscando ali minimamente atingir essa conceituação histórica inicial da própria questão social. E se a gente for necessariamente ali, tentar trazer uma ênfase a essa ideia de uma reconfiguração, uma atualização da questão social, a gente incorre no risco de esquecer, né, de onde veio a questão social, suas origens, de como ela se iniciou, e dessa maneira a gente acaba ali fazendo justamente o que a classe dominante gostaria, que é que a gente perca um pouco o foco da nossa unidade enquanto classe trabalhadora, se focando exclusivamente em fenômenos que são ali típicos da contemporaneidade, da modernidade, sem questionar as raízes da própria questão social em si, que é a de um sistema capitalista que é pautado na desigualdade, que é pautado na dominação ideológica e existencial da classe trabalhadora. Então, esse discurso todo de nova questão social tem como única finalidade fazer com que a gente, classe trabalhadora, tente esquecer de onde veio isso, como iniciou, porque se a gente esquece essas raízes, a gente não é levado a pensar que a própria condição de sofrimento humana atualmente instituída no mundo tem como principal razão o próprio sistema capitalista, que está aí a pleno vapor ainda, né? Bom, falei tanto, acabei não vendo o que vocês escreveram aqui no chat. Respondendo aquela perguntinha, então, né, a Nani Gurita, ela trouxe que se toda categoria se juntar, ela acha que ainda é possível que a gente supere essa ordem social capitalista. A Luciana também fala que é necessário romper com o sistema, mas desde que todos se unam por uma causa mais justa. A Japa também acredita que seja possível o rompimento com o sistema capitalista, mas todos também precisam ter uma só voz. A Alessandra Albani também é otimista, acredita que seja possível, e ela, inclusive, afirma que o serviço social deve ser visto para essa função. Muito bem, Alessandra, né? Não só visto, mas também respeitado. O José Antônio fala que o serviço social é a base de apoio aos menos favorecidos, em várias frentes de apoio à população. O Antônio Martins acredita que a lei de responsabilidade social, rádios, televisões, com o intuito de ajudar na educação, também, né, pode contribuir
com ideologia de respeito e responsabilidade, trazendo uma diferença. E o Antônio também fala que o serviço social hoje não está adequado às demandas sociais reais. Pelo que tenho visto, só passa um pano na realidade. Então, muito interessante, né, ver a manifestação de vocês, perceber que nós temos ali um otimismo ainda, uma vontade, né, de ver esse serviço social nessa perspectiva de militância, nessa perspectiva de subversão, essa ordem atualmente imposta. Concordo também com a afirmação do Antônio, onde ele traz ali que um dos principais segredos para que seja possível construir as bases dessa possível superação desse atual sistema de exploração capitalista seja justamente o investimento em mecanismos de comunicação assertiva e dispersão de informações que possam trazer realmente um conhecimento emancipador de forma coletiva. Apesar disso, o Antônio ainda traz ali, né, que ele acredita que o serviço social atualmente não está necessariamente alinhado à defesa da classe trabalhadora, mas sim passando um pano na realidade, focado em apenas fenômenos básicos. E a Ana Cláudia traz também que o serviço social tem um papel muito importante, revolucionário, mas o serviço social atua de acordo com o Estado e obedece diretamente à classe burguesa, que é necessária romper com o sistema para, de fato, a classe trabalhadora ser dona de sua vida e obter verdadeiramente a dignidade. Muito bem, pessoal. Gostei de ver a participação de vocês trazendo ali opiniões fundamentadas, opiniões muito bem estruturadas. E o que eu posso dizer para vocês, quase 12 anos aí de estrada de serviço social já, é que, infelizmente, né, a gente realmente observa que a profissão do serviço social se ainda mantém um viés ali de aproximação muito grande com a manutenção do status quo por meio, né, de uma atuação profissional ainda desvinculada deste grande compromisso que o próprio Antônio ali trouxe, né, e que é consagrado no nosso projeto ético-político, os nossos princípios éticos, mas infelizmente eu não observo isso acontecendo no campo da propriedade, que é de justamente ofertar à classe trabalhadora, ofertar aos nossos usuários, aquele que vem até você ali, a rede social, para ser atendido, o acesso a informações que de fato possam oportunizar essa base para a construção ali de meios, estratégias de emancipação individual desses usuários. Eu sinto muita ausência disso na nossa profissão, a criação, né, de estratégias, ocupação de espaços que possam, de fato, ali, oportunizar a população o acesso a determinadas informações que podem, sim, fazer diferença na vida dessa pessoa. E eu vejo ali que a nossa profissão ainda não tem esse viés ali tão militante nesse aspecto, de buscar ocupar com propriedade esses espaços, mobilizar os movimentos sociais. Tem muita assistente social correta que faz isso muito bem, mas eu ainda vejo ali muitos integrantes da categoria profissional que não possuem essa filiação, essa busca, essa sede por alcançar esse objetivo ético que já é consagrado nos nossos instrumentos de categoria e de regulação ética. Então, você que está aqui me ouvindo, que vai ser um futuro assistente social, já saia da academia buscando, então, manter esse compromisso vivo, tendo esse discernimento de que é necessário, sim, ocupar esses espaços de discussão, de debate e de ampliação da dispersão de informações que podem ali contribuir para uma qualidade de vida, uma emancipação dos indivíduos que mais sofrem em função das expressões da questão social atendidas. Porque, do contrário, você vai estar sendo apenas mais um profissionalzinho fenomenológico, que assim como os nossos queridos aqui, Castel e Rosenwald, acabam defendendo ali
coisas que não necessariamente trazem ali, né, respostas efetivas para a nossa realidade social, e que até o que a nossa autora Pimentel coloca aqui, que esse caráter conservador, né, das soluções que são propostas, elas visam unicamente defender os interesses ainda daquele período lá de início do capitalismo, de manutenção das estruturas de poder burguesas, e que são medidas e propostas que, ao olhar da nossa autora, são meramente superficiais e adaptativas, porque elas não necessariamente enfrentam os fundamentos do que constitui a estrutura de desigualdade social que o capitalismo impõe. Então, a nossa autora busca denunciar isso e reforça que políticas públicas precisam ter respostas eficientes e profundas a fenômenos como a pobreza, e não é possível que se discuta o rompimento, né, de bases que levam à miserabilidade, ao pauperismo, sem que necessariamente a gente passe por essa discussão de uma ruptura com o atual sistema capitalista. Então, essa discussão precisa ser a tônica. Nós precisamos fomentar as bases de discussão, porque o atual sistema de produção social, ele não necessariamente oportuniza aos indivíduos qualquer condição de superação de sua atual situação de pobreza, miserabilidade ou de ausência de dignidade de condições de vida. Né? Então, a gente precisa discutir isso, né? Estou vendo que o chat está pegando fogo aqui, e aí, deixa eu ver. A Ana Cláudia fala que o serviço social tem um papel muito importante, mas atua de acordo com o Estado, permite e obedece diretamente à classe burguesa, e que é necessário romper com essas bases. Acabou de conversar. Ela também acredita que o serviço social está cada vez mais preparado e crítico, porque tem um projeto ético-político, realmente nós temos, né, ali um horizonte estratégico de luta constituído, passa pano apenas aos profissionais que não exercitam a visão crítica da profissão. Precisamos nos unir e lutar pelo que acreditamos. Muito bem, Márcia, isso mesmo. Qualquer profissional que não esteja alinhado ao projeto ético-político profissional faz isso por escolha própria, porque o direcionamento, a baliza, né, o norte a ser seguido já está ali devidamente registrado e constituído nos nossos projetos éticos profissionais, né? O Alfa também acha que o serviço social pode, dependendo da abordagem do contexto para a base da classe burguesa, e lutando para a transformação social. Interessante sua visão, Alfa, né? É uma coisa meio Castel e Rosanvallon, né? Onde eu não vejo assim, muita possibilidade de que seja possível realizar uma abordagem, né, de transformação social dentro de um contexto burguês, mas se você quiser trazer maior detalhamento, né, eu acho interessante que tenhamos ali esse diálogo. Gilberlan, desejando boa noite a todos, e o Alfa é de ciência política. Muito bem. Quanto mais plural nosso discurso, mais a gente avança. Aí, a gente fala um pouquinho dessa crítica, né, que a nossa autora faz sobre justamente esse viés ali do pensamento de Castel, Rosenbaum, e ela continua, né, aprofundando esse pensamento crítico ao se escorar na leitura marxista. Ela justamente, né, traz para a gente elementos que são relacionados ao próprio sistema, né, de acumulação de riqueza por meio da iniciativa privada, onde, né, essa iniciativa privada, para que possa galgar ali patamares de um lucro que seja, né, satisfatório, ela necessariamente precisa da própria condição da pobreza estrutural da sociedade para que ela continue se perpetuando. O que o prof quer dizer com isso? Uma pessoa hoje só consegue ter muito se as demais tiverem pouco. Então, a gente pode, então, compreender
E a desigualdade social, ela é uma condição indispensável para que as classes dominantes possam ter, então, os seus interesses atendidos. Então, eu, como, teoricamente, de forma exemplificativa, se sou dono de um meio de produção, para que a minha indústria, para que meu meio de produção continue tendo lucros exorbitantes, eu preciso que esse sistema de desigualdade se mantenha. Do contrário, né, se todos tiverem as mesmas oportunidades de produção como eu, não terei lucros astronômicos. Então, a desigualdade ela acaba sendo, então, um elemento essencial e constitutivo da sociedade capitalista nessa luta pela acumulação, né, de lucro. Ela traz, então, né, a conceituação de que nessa lei geral de acumulação capitalista, esse sistema não só produz riqueza, mas também produz a miséria, devido a esta lógica de acumulação para um em detrimento da exclusão do outro. O pauperismo, então, o sistema, o fenômeno de pauperização, ele é uma consequência necessária, desejável do sistema capitalista. Então, não é um mero reflexo colateral do sistema capital. A pobreza, ela é um produto que precisa necessariamente existir para a manutenção da ordem social. Então, até vem a citação ali da nossa autora, se a gente acumula privadamente as riquezas, a outra fração da sociedade padece, né, no mais puro pauperismo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Gilberto, acho que se eu fizesse assim, ó, depois você me fala se você vai conseguir ter acesso ao slide. Tem um link aqui, ó, Gilberto, vai dar uma olhadinha se você vai conseguir ter acesso ao slide. Qualquer coisa, depois o prof manda para você por e-mail, tá? E aí, avançando um pouquinho, essa própria estrutura, né, capitalista que começou nessa sopa ideológica de discussão antagônica entre os interesses de uma classe trabalhadora e de sua classe dominante e tudo mais, a nossa autora destaca que este sistema ele vem, então, apresentando indícios de uma crise estrutural. Né? Ela até busca em Mésaros, um outro pensador importantíssimo ali sobre o tema, falando, né, que este sistema está ali demonstrando que anda meio cambaleante das próprias pernas. Uma vez que, na atual fase que o sistema capitalista se encontra, ele está praticamente autofágico, né? Ou seja, um sistema que visa o lucro infinito, pautado numa lógica de desigualdade e que necessariamente precisa de matérias-primas e meios que por si só são finitos, ele tende a não se sustentar. Tá aí, ó, as expressões ali da questão climática, que são ali os grandes impactos visíveis e notáveis, né, dessa corrida desenfreada por lucros infinitos de grandes conglomerados industriais e que vão aí exaurindo os nossos recursos naturais e matérias-primas de forma totalmente desordenada e desplanejada, nessa lógica de enriquecimento e de luta por uma acumulação de riquezas absurda pautada em recursos que são finitos. Então, seria natural que este sistema, então, em dado momento, começasse a se autoconsumir. Então, esse antagonismo que a classe trabalhadora, né, tem entre o capital transnacional, ou seja, os organismos, né, que regulam as estruturas socioeconômicas do mundo a nível transnacional, e os estados em si, os estados que a gente fala, o grande estado central de um país,
eles começam, então, a dar seus primeiros indícios de que a gente tem, então, desemprego crônico, intensificação da precarização do trabalho, devastação ambiental. Então, a autora chama a nossa atenção de que esses são indícios de que essa organização desses meios de produção atual, que é o capitalista, eles estão interligados e, de certa maneira, representam aí as faces dessa crise, né, de manutenção desse próprio sistema. E aí, ela traz, então, né, como uma possível alternativa àquilo que o Castel e o Rosanvallon, com seu discurso suavizador ali, para tentar puxar pano, passar pano, como diz vocês aqui, para os capitalistas, ela considera que essas pseudo-soluções que os pensadores em questão trazem ao propor propostas que possam humanizar o sistema capital, ou de alguma maneira, né, atender a interesses específicos da classe trabalhadora, enaltecendo determinados fenômenos que atingem diretamente o cotidiano da classe trabalhadora. Então, se a nossa luta contemporânea se pautar exclusivamente para o atendimento a estes fenômenos isolados que vão necessariamente ali nortear as políticas públicas nessa perspectiva de simplesmente abafar revoltas, né, ou de manter o domínio da classe trabalhadora. Então, tudo isso vai simplesmente manter esse estado aí atual de um sistema falido e autofágico, sem que haja um questionamento genuíno das bases de manutenção desse sistema. Então, a gente ainda está naquela velha lógica onde as migalhas que a classe dominante oferece como meios, né, de barganha com a classe trabalhadora, isso ainda se mantém latente e não podemos necessariamente, né, nos iludir com isso. Nossa luta precisa ser justamente da construção das bases de uma nova ordem social que necessariamente transcenda a esse atual cenário desse sistema capitalista, que tem como pilar a manutenção da desigualdade e da miséria. E aí, né, simplesmente buscar reformar ou reestruturar esse Estado atual capitalista não é suficiente, porque nós observamos essa total subordinação, essa luta por uma acumulação flexível, tentar ali pensar em reformas e medidas que possam necessariamente ali, né, tornar as condições de vida mais palatáveis para a classe trabalhadora, não vão eliminar a própria precarização do trabalho, nem o desemprego estrutural. Não é possível, aos olhos da autora, que a gente consiga resolver a questão social tendo ainda a manutenção de uma ordem burguesa. Então, é necessário romper com essa lógica capitalista e, principalmente, aqui a frase que mais me chamou a atenção na nossa autora, que é que a verdadeira transformação exige emancipar o trabalhador dessas amarras que o sistema capitalista impõe. Então, reestruturar o Estado não vai eliminar a precariedade, o emprego, o desemprego em massa, a desfiliação e a exclusão social. E aí, com isso, a gente, então, encerra aqui essa conceituação inicial em torno, né, das discussões sobre questão social e tudo isso que a gente foi fazendo aqui na nossa discussão da live de hoje. Aí agora, né, quero ouvir vocês, né, se vocês ali, com base no que nós discutimos, se alguém tem ali alguma contribuição, se alguém quer fazer uso da palavra, se alguém tem coragem de abrir sua câmera e seu microfone nessa nossa noite de quarta-feira
e que queira e transmitir também o que entendeu, o que interpretou. Será que tem alguém com coragem hoje? Estou aí deixando o convite. Enquanto isso, enquanto ninguém se manifesta, né, lembrando, para que vocês acessem a nossa lista de presença, que está ali, registrada lá, fixada no chat, tá? E deixem lá o seu comentário, a sua opinião e também sugestão de novos temas para os nossos grupos, né? O Antônio Martini coloca aqui muitas coisas para melhorar e avançarmos como sociedade. Exatamente. Infelizmente, é um movimento dialógico, dinâmico, contínuo, e a gente, então, inicia o nosso ciclo de discussões, né, trazendo essa conceituação inicial de que, da forma como está, não dá, gente, né, para que a gente consiga, efetivamente, aí, avançar em termos de uma sociabilidade pautada em condições dignas de existência, de justiça e de uma própria sociabilidade voltada para uma existência humana que visa, né, justamente oportunizar a todos condições de uma vida plena, é necessário que a gente discuta a necessidade de superar o atual sistema capitalista. Então, agradeço, né, quem está aqui comigo até agora, a Poliana, a Alessandra, a Lenil, que estão aqui também. Fico muito feliz de ver que vocês gostaram nessa nossa discussão. E eu espero vê-los, então, na próxima quarta-feira, para darmos continuidade nesse ciclo de 4 lives. Lembrando que é necessário que vocês estejam ali com uma assiduidade importante para que vocês tenham, inclusive, direito à certificação. Então, com isso, eu me despeço de todos, desejo uma boa noite, bons estudos para quem está fazendo seus estudos agora, e até quarta-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.